Salmo 125, versículo 1. Vem aí, DJ. Todo mundo conhece esse versículo, né, gente? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abate, mas continua firme para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Todos aqueles que naturalmente colocam absoluta fé em Deus são inabaláveis, tal como é o Monte Sião. Olha a comparação. E o tema desta noite é confiar cegamente. Pensa nisso. Gente, é muito difícil confiar cegamente. Amém? Até em Deus é difícil. Porque a gente é fraco. A gente fica doente, já balança. Caramba, será que Deus me esqueceu? Não. Infelizmente, como foi pregado aqui pelo pastor no culto anterior, o pecado trouxe isso, gente. O pecado trouxe a doença. O pecado trouxe a morte. Através de Adão e Eva. E lamentamos por isso, porque Deus não criou o homem, a mulher, todos esses firmamentos, os animais, Ele não criou para morrer. O primeiro a se decepcionar nessa vida foi Deus. Você tem um projeto, você cria alguém e de repente isso acaba. É destruído. Caramba, que tristeza. Então você percebe, né, o sofrimento de Deus. Quando Ele construiu o homem com todo carinho, puxa vida, ainda fez uma mulher para esse homem. Aí Ele diz, a mulher que tu me deste. Pô, que covardia. Mas nem vou pregar isso, que a Adriana já pregou. Agora, quando a Bíblia se refere ao Monte Sião, interessante esse monte, depois você procura lá. Era um monte que o símbolo era a firmeza. E por isso Deus faz esta comparação. Então uma pessoa que confia no Senhor, ela não confia na sua própria sabedoria. Ela não confia na sua riqueza. Ela não confia na sua retidão. Ela não confia no seu dinheiro. Não confia. Ela não confia nem nas suas orações. Ela confia no Senhor. Porque quantas vezes a gente ora, tem momento que eu oro e falo assim, pô Deus, não passou daqui do telhado. Estou sentindo que não chegou aí. Está faltando alguma coisa. Vou dar uma melhorada. Aí tem gente que faz o quê? Acorda na madrugada. Eu não acordo. Para orar, não. Posso acordar para fazer um xixi. Eu já durmo tarde, é só acordar de madrugada, estou roubado. Tem gente que vai para o monte, não é verdade? Uma vez perguntaram para mim, pastor, o que o senhor acha do monte?
Eu acho legal. O senhor vai a monte? Ih, rapaz, não é a minha praia. Preste atenção, não é a minha praia. Você tem subido ao monte? Está mudando em quê? Pensa nisso. Faz uma oração dentro do teu quarto. A mudança vai ser a mesma. O meu primeiro pastor, uma vez eu falei para ele, perguntei a ele, no princípio da minha conversão. Falei para ele, pastor Valdeci, o que o senhor acha do monte? Ele falou, olha só, o pessoal está jogando muito poder para o monte. Não é isso? Falou, meu irmão Ailton, olha só, o meu monte é o meu quarto. Aonde eu dobro o joelho, aonde eu choro, aonde eu oro. Você já foi a monte? Você já percebeu que tem lugar no monte que é uma bagunça? Que é uma falaria, um falatório, não sei o quê. Poxa vida, e no seu quarto? Eu ganhei a minha mulher e não subi um monte uma vez. Foi orando por ela dentro do meu quarto. Eu esperava ela dormir, impunha as mãos na cabeça dela, ela era espírita. Né? E orava, falava assim, Deus, eu não posso caminhar sozinho. Eu sou uma só carne com essa mulher. Então, converte ela. E Deus libertou a Carla do espiritismo, converteu a Carla e está comigo aí 40, vamos fazer 48 anos. Nem Israel viu tamanha fé. De aguentar uma mulher 48 anos. Você percebe isso? Então eu louvo a Deus por isso. Orando, buscando ao Senhor, sem sacrifício. Hoje eu vou ser bem sincero com você. Se eu for subir o Monte das Oliveiras ali, eu vou de dia. Porque de noite, no Rio, é coisa de louco, não é coisa de crente. Não é coisa de crente. Então nós temos que avaliar, né? Ah não, mas Deus vai me guardar. Gente, a gente não está tratando sobre isso. Quantas pessoas estão morrendo aí crentes? No princípio da minha conversão, era auxiliar de compra, ele nem era auxiliar de compra. E ele falou assim, Ailton, você agora se converteu, eu queria levar você no monte. Eu falei, rapaz, que negócio é? Foi quando eu perguntei ao pastor Valdeci. Ele estava querendo me levar ao monte, eu falei, então vamos embora. E aonde é esse monte? Pô, cara, é lá em Tinguá. Eu falei, rapaz, aonde é isso? É no Brasil? Ele falou, Tinguá. Eu falei, rapaz, eu vou contigo, hein? Qualquer coisa eu vou correr. E fomos, saímos da Light, fomos para o Monte de Tinguá. Gente, que loucura. Um monte que a gente subia 20 minutos, 20 minutos. Vê se você não chega lá no centro. Mato pra caramba. E lá ajoelhávamos, forrava um lençol e o fogo caía. Literalmente, o fogo caía. Uma benção. Uma coisa séria. Aí nós fomos a primeira, a segunda, na terceira, a polícia estava lá. Polícia, a municipal, e falou assim, está proibido subir no Monte de Tinguá. Aí todo mundo, né? Mas está proibido por quê? Rapaz, vocês são doidos. Aí, né? Vocês são doidos. Vocês sabiam que aqui tem animais ferozes?
E vocês entram aí, saem daí 4 horas da manhã. Não, nós viemos aqui para proibir. E divulgaram, proibiram as igrejas de subir. Olha só que coisa, gente. Aí eu fiquei assim, rapaz, tem que ter cuidado com o monte. Muito cuidado. Então, né, nós precisamos confiar. Não em nós. Então, eu não posso confiar no monte que eu vou. Porque olha só, eu conheço um montão de gente que sobe monte, desce monte, sobe, desce. E não muda. Amém? Não muda. Ah, pô. Eu não mudei, eu mudei sem monte. Há uma dificuldade de entendimento de monte que você, se fizer teologia, tu estuda isso. Eu estudei isso. Ah, mas Jesus foi lá no monte. Gente, lá a planície é tudo monte. Tudo monte. Tanto que tem lâmpadazinha lá, lâmpada lá. Então lá não é como aqui, a gente vai andar até Campo Grande, tudo reto. Não, lá você vai subir, é um monte. Vai outro, é monte. Temos que analisar também isso. Mas tudo bem. De onde me virá o socorro? Não é do monte, é do Senhor. Amém? Então nós vemos que se uma pessoa confiar cegamente em Deus, ela não vai confiar em si própria. Ela não vai confiar na sua vida financeira. Olha só, a gente bota tudo na vida financeira porque... E de repente a gente perde isso. E aí? Então, a confiança é a base para enfrentar os desafios. Surgiu o desafio na sua vida? Confie no Senhor. E deixa quieto. Faz a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Outro dia a Carla estava lá orando, né, de um jeito lá em casa. Eu sou chata até em casa, gente. Aí ela está orando, aí quando ela acabou, eu falei, será que você tem que orar isso mesmo a Deus? Aí ela falou assim, é lógico. Eu falei, será que você não precisa tomar uma atitude e não jogar para Deus? Por quê? Porque tem coisa que a gente joga para Deus. Ah, vou colocar em oração. Quer ver? Quer uma coisa? Trivial. Aí eu preciso de um companheiro, de uma companheira, eu quero casar. Se vira. Vai lá, faz o cabelo, pinta a unha, né? Faz uma definitiva, sei lá o quê. Fica bonita, fica bonito. E vai no shopping. Ou vai na igreja, sei lá. Ué, agora, por que Deus tem que arrumar alguém para você? Eu nunca gostei disso, gente. Estou orando para Deus me mandar um varão. Olha só, que isso? Eu ganhei a Carla, eu era feio que dava dó. Tu vê a foto quando eu tinha idade, que eu comecei a namorar a Carla, até eu tenho medo, até eu me assusto. Eu falo, cara, como é que essa mulher gostou de mim assim, rapaz? Ela devia estar 1000 mesmo. Devia estar querendo largar a mãe dela mesmo, sair de lá, né, e casar com um pobre. Aí hoje meus netos, né, falam assim, não, meu avô hoje está mais bonito. Mais bonito? Eu estou lindo. Porque eu era. E quando bebi, então, aquele cabelão de parafina, né, até o ombro, violão embaixo do braço, igual doido. Maluco? Agora eu tenho que pedir a Deus, Deus separa uma varoa. Porque eu não tenho capacidade de cantar mais ninguém. Nada que um papinho na orelha, gente. Eu ganhei ela num papinho na orelha. Cantando essa música linda e eu dançando com ela, ela não resistiu. Depois, em 3 meses, me jogou pro alto. Sumiu. Desmanchou comigo, falei, caramba.
Chegava lá, mulher soltando pipa na rua. Que loucura. 13 aninhos, 14 aninhos, sei lá. Novinha. Mas eu depois voltei. Ela cantou aquela música assim, ó. Ele voltou, o Ailton voltou novamente. Tá vendo? Voltei, voltamos o namoro, e eu falei assim, ó, voltamos em novembro, né? Novembro, voltamos em novembro, eu falei assim, nós vamos casar em abril. Mas você está trabalhando? Eu vou fazer prova para Light. Isso é que é fé. Eu já tinha fé sem ser crente. Fiz a prova para Light, fui aprovado, fiquei noivo em dezembro, né? Em dezembro e casei em abril. Nem Israel viu tamanha fé. Em 4 meses. E Deus cuidou da minha vida e tem cuidado até hoje. Você vê que a minha mãe, as orações dela fez um efeito tremendo na minha vida. Ela não viu nada disso. Quando a gente voltou ao namoro, ela estava já numa fase terminal do câncer. Depois já tinha falecido, né? Morreu com 50 anos. Mas plantou a semente no meu coração. Então nós vemos que, né, um dos maiores desafios é confiar cegamente em Deus quando lhe falta recursos, quando lhe falta saúde. Como confiar em Deus cegamente? Se eu estou sem recursos, se eu não tenho o que comer, se eu estou doente. Mas confiar cegamente é isso. É que você sabe que Deus proverá. Amém? Deus vai dar a vitória a você. Confia no Senhor. A preocupação com o amanhã. Pensa nisso. Amanhã é segunda-feira. Você já pensou o recurso que você tem para amanhã? Ou você vai ter que correr atrás? Pensa nisso. Você já pensou que amanhã você tem algumas decisões para tomar e não sabe como? Eu digo para você, vem comigo aqui, ó, em Mateus capítulo 6, versículo 26. Dá a mão aqui. Olha o que diz. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Pensa nisso. O que você vale diante de um pardal? Nós lá em casa, eu fiz lá eu chamo de pateiro. Galinheiro é galinha, pateiro é pato. Aí tem lá um casal de pato, que o resto a gente já comeu. E eu fico observando, falo para Carla, caramba, lá no pateiro, deixei aberto, né? Vai rolinha, vai pardal, vai pomba rola. A pomba rola de lá, vou dar de 1000-0 nessa nossa daqui. Daqui é muito fraquinha, de lá é grandona. Todo mundo vai lá comer o meu milho. Olha só. Não é Deus que manda? Eu fico imaginando assim, ó. Deus fala para a pomba, para o pombo, para a rolinha, para o pardal. Olha só, vai lá na casa do Ailton, que vocês vão comer milho com gosto de pato. O pato paga. Isso.
Mas olha, sempre foi o meu sonho fazer um viveiro lá no sítio. Vou fazer. Um viveiro aberto, nada de fechado. Eu não quero estar preso em lugar nenhum. Eu não gosto quando eu vejo um cara passarinheiro. Me perdoe se você tem passarinho, mas você devia passar pelo menos um mês aonde ele passa. Preso numa gaiola, para ver se é bom. Né? Então nunca vou querer. A Carla já teve passarinho. Sempre fui contra. Não gosto. E lá eu quero fazer um viveiro aberto. Para quê? Para quem quiser ir lá comer. Não tem problema não. A gente compra milho, compra ração, sei lá o quê. Mas a maior felicidade é a pessoa ter amanhã o que comer. E a nossa preocupação, como diz aí no versículo 26, é imensa. Eu vou repetir. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Este versículo nos desafia a confiar no amor providente de Deus. Eu posso estar sem recurso, mas eu sei que Deus amanhã proverá. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito e a gente precisa confiar nisso. Quando diz, observem, olha lá o que ele bota lá, observem. Que bacana, né? Observem é a terceira pessoa do plural. Eles, elas, vocês. Jesus está ordenando. Presta atenção, naquele observe ali, ele quer dizer o seguinte, presta atenção. Analise. Examine. Essa é a palavra de fé. Não semeiam, continua ele. Não colhem, nem ajuntam em celeiros. Quando a gente tem, é fácil. Mas quando não tem? Então ele faz crescer as plantas que alimentam os animais e o homem. Ele faz crescer. Eu moro numa área rural, vejo lá os caras ralam, é de 6 às 6. Pessoal da agricultura, o empregado lá trabalha de 6 da manhã às 6. Aí tem um intervalo para o almoço, café da tarde. 9 horas da manhã o café, meio-dia o almoço, 3 horas da tarde o café da tarde. Mas são 12 horas, gente. E ralam, sabe para quê? Para mandar toda aquela mercadoria para a Ceasa. Para a gente comer. Para a gente se alimentar. Para os pássaros comerem também. Quando eles estão lá plantando. Isso é Deus, gente. O ciclo da chuva. Falar em chuva, nós somos especialistas, né? Vai chover assim, lá no Rio de Janeiro. A fertilidade do solo e a luz do sol são partes do plano perfeito de Deus. Para quê? Para sustentar a vida. Esse é o nosso Deus, gente. Esse cuidado se estende até os alimentos que chegam na minha casa, na sua casa. Hoje a nutrição está bombando, né? Caramba, todo mundo agora está procurando nutricionista e academia. Parece que tudo isso dá vida, né? Mas ajuda. Pô, mas a nutrição, né? Você fala lá, conversa com o nutricionista, ele manda você comer, né? Verdura, legumes. Por que ele diminui o arroz? O feijão? Porque, lamentavelmente, faz mal.
Tem gente que come um balde assim, ó, de arroz, feijão, macarrão. Mas não é saudável. Eles descobriram isso. Então, hoje, eu também descobri. 3 anos eu fui na nutricionista, quando entrei na academia, me aconselhou. Hoje eu tenho que comer beterraba, né? Tenho que comer cenoura, tenho que comer essas verduras aí, porque faz muito melhor ao intestino. Então, nós olhamos para tudo isso. É um ciclo. Então, esse cuidado que Deus tem para conosco. O pão, o azeite e o vinho mencionados no Salmo simbolizam as bênçãos que Deus nos dá. Sustento, alegria e renovação. Eu acho interessante quando a Bíblia fala de vinho, ela fala que o vinho alegra. Por isso, Jesus transformou lá a água em vinho. Estava todo mundo triste. Acabou, né, o vinho. Aí ele transformou lá. Porque o vinho alegra. Quantos você já viu aí na rua alegre? Batendo no poste, né, de tanto vinho, de tanta bebida. Né? Então nós temos que ver. Reconheça que assim como ele sustenta a criação, ele sustenta você. E ponto final. Ele sustenta você. Olha só, não é você que se autossustenta. Se depender de você, você não tem força nem para sair daqui hoje. Mas ele te trouxe e ele vai te levar. Amém? Ele sustenta você. A ansiedade, essa ansiedade que nós temos, o que será de mim amanhã? A ansiedade com relação às nossas necessidades diárias, muitas vezes, nos rouba a paz. Gente, como a ansiedade tira a paz? Horrível. Esquecemos, inclusive, que Deus está atento a tudo o que precisamos. Não é difícil acreditar cegamente? Seja sincero. Eu sou sincero, eu acho difícil. Por quê? Porque eu estou acreditando, dou uma topada, falo, caramba, Deus, por que o anjo Gabriel não tirou essa pedra da frente? E o Senhor deixou arrebentar o dedo. Olha só, já não estou confiando cegamente. Já estou colocando em dúvida. Poxa, não era isso. Né? Então a ansiedade faz isso. Esquecemos, naturalmente, que Deus controla tudo. Então eu digo para você, entregue a Deus as suas preocupações. Amém? Sua preocupação, entrega a Deus. A Carla ficou paralítica, a gente foi um troço. Pensa nisso. Uma mulher saudável, tirava leite das vacas lá em casa, fazia queijo, roçava o sítio. E de repente tudo isso acabou. Traumático. Falei, caramba, e agora? Mas eu tenho que confiar no Senhor. Deus vai curar a Carla. Falava isso. E não desistia ainda. Quanto à vida, a esperança. Então nós temos que estar atento a isso. Nessa provisão de Deus. Eu tenho preocupação? Tenho, eu sou ser humano. Olha só, repita comigo. Ele é fiel para suprir minhas necessidades. De novo, Ele é fiel para suprir minhas necessidades. Amém. Então você confessou isso. E Ele registrou. Ele agora sabe que você confia nele. Então, mesmo em meio às adversidades,
Deus está agindo por você. Deus está cuidando de você. O mal que enfrentamos nunca terá a palavra final quando nossas vidas estão nas mãos de Deus. Gente, e nós estamos numa época que parece que a maioria é o mal. Tudo é ruim. Parece que o mal está ganhando. Parece que o bem está perdendo. Mas o bem é Deus. E ele jamais vai perder. Até o Silvio Santos dizia isso, né? O mal ganha por um período, mas depois o bem vai vencer. Pensa nisso. Sempre que você estiver atravessando uma coisa ruim, uma dificuldade, lembre-se, o mal vai vencer. Diga glória a Deus. O mal vai vencer. O mal vai perder. Esse mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Porque nós entregamos o nosso caminho a Ele. Nós temos a certeza de que estamos sendo conduzidos para o melhor lugar. Amém? Nós estamos indo para o melhor lugar. Acredite nisso. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos para o melhor lugar que Ele preparou para nós. Glória a Deus. Para a gente já entrar no encerramento, o Salmo 23, no versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Puxa vida. Olha que expressão maravilhosa. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, pois Ele é a fonte de todo suprimento. Esse salmo é sensacional. Esse Salmo 23 eu costumo dizer, às vezes o cara sobe no púlpito e não tem o que pregar. Não se preparou, não leu a Bíblia. Aí ele fala assim, abre no Salmo 23. Aí, fácil. Aí ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Começa a pregar. E por que nada me faltará? Porque o Senhor é meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está vendo? Aí começa, só prega isso. Vai fazer o quê, né? Então, olha só. Quando o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. É isso que nós precisamos acreditar cegamente. Você que está passando aí por uma leve e momentânea tribulação. Eu sou conhecido por isso, né? Meus amigos no Zap, no conselho, eles falam assim, e você? Rapaz, eu estou passando por uma leve e momentânea tribulação. Aí o outro fala, rapaz, aqui eu estou passando não é leve não. E nem é momentânea. É uma grande tribulação. Sinto muito. Mas eu confio no meu Deus cegamente. Então, os que confiam no Senhor, lembra disso, né? Foi o texto áureo. Permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, as tentações e as dificuldades. Eu, rapidamente, para encerrar, eu separei aqui alguns que confiaram em Deus cegamente. Primeiro foi Ezequias. O rei Ezequias, conhecido pela sua fé inigualável, confiou totalmente no Senhor guardando os mandamentos. Lembra dele, né? Ezequias. Aquele que ficou doente, ia morrer. E Deus mandou o profeta lá e deu a ele 15 anos. Nesses 15 anos ele deu uma vacilada. Lamentavelmente. Mas, bobagem. Ele tinha tanta ficha que essa vacilada não prejudicou ele com relação a Deus. Mas ele foi um homem que confiou cegamente em Deus. Noé. Gente, Noé é uma figura
extraordinária. Por quê? Porque Noé demonstrou confiança absoluta ao construir a arca, sem sinais de chuva, obedecendo às ordens de Deus. E essa construção dessa embarcação foi num lugar que não tinha mar. Você já imaginou construir uma arca lá no meu sítio? A praia mais perto é lá na Rio Santos. Vão dizer o quê? Eu sou maluco. Mas se aqui não tem mar, vai construir um navio aqui. E para levar um navio para o mar? Esse cara, ele construiu uma arca, uma embarcação colossal, longe da água. Foi um dos elementos de fé da história. Todo mundo passava e falava, esse cara é maluco. Está vendo? Tem gente que olha para você e vê que você é crente e fala, é maluco. Porque crente é maluco também. Que acredita num Deus que nunca viu. E agora? Noé, gente. Moisés. Puxa. Moisés manteve a fé e a liderança mesmo diante das murmurações e adversidade. Essa eu lembrei do Adriano. Porque se o Adriano se manter diante das murmurações que ele recebe, das adversidades, ele está então no caminho que Moisés. Tomara que ele vença. Estou torcendo por ele. Então Moisés manteve a fé e a liderança mesmo diante das murmurações. Lembra? Até Miriam se levantou contra Moisés. Irmã dele. Triste isso, não é? A irmã se levantar contra o irmão que estava ali sofrendo. E você percebe que Moisés deixou de entrar na terra prometida por causa de quem? Do povo. Olha só, como liderar é difícil, gente. A gente não consegue agradar todo mundo. Não consegue. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. E para finalizar, o nosso irmão Paulo, citado como exemplo de fé e superação, confiando constantemente na alegria do Senhor. Está vendo? Então eu quero dizer para você, você pode ser mais um para confiar cegamente em Deus. Quem crê, diga amém. Vamos confiar em Deus. Vamos deixar Deus atuar na nossa vida. E com certeza, Ele vai te dar a vitória. Feche os seus olhos, maravilhoso e eterno Deus. Como diz a tua palavra, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, Deus. Aqui está o teu povo e pessoas que estarão ouvindo, vendo através do YouTube. Deus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas. E que elas possam confiar cegamente no Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sim.